Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro, e ontem assistimos a mais uma página negra de arbitragem contra o nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 22 de janeiro e no dia 22 de janeiro de 1995 disputava-se a última jornada do Campeonato Nacional de Bilhar às três tabelas e o Benfica defrontava o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto. Em mais uma brilhante atuação, o Benfica não só vencia esta partida, como sagrava-se assim campeão nacional, após uma trajetória imaculada, onde o Benfica obteve 6 vitórias, um empate e uma derrota, marcando no final da classificação mais 4 pontos do que o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto, e mostrando assim que nesta competição, nesta modalidade, o Benfica reinava no panorama nacional. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que mais logo estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde faremos então rescaldo à pesada derrota com o Barcelona, à vergonha arbitral que se viu ontem à noite na Luz e também a antevisão da partida do próximo fim de semana frente ao Casa Pia. Por isso, mais logo já sabes, a partir das 9h30, Bolo Centro, vem bem ficar connosco. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Tempestade imperfeita. Benfica entrou melhor, mas cedeu à pressão dos catalães, que fecharam nos instantes finais, graças a Rafinha. No Benfica 4, Barcelona 5. Pavlidis assinou o hat-trick em 30 minutos. Relatos de incidentes entre os jogadores no túnel da luz. E Bruno Lage diz, erro tremendo. Todos os especialistas dão penalti. Já Florentino diz, foi claro que a arbitragem influenciou um pouco. Eu acho fantástico que não haja aqui qualquer menção aos erros arbitrais por parte do jornal do jogo. Ao fim e ao cabo estamos a falar de uma equipa portuguesa que foi prejudicada na competição europeia. Mas o clubismo de certos jornais não os deixa fazer uma manchete em condições. Vamos aqui por partes. O Benfica tem culpa na derrota. Tem. Há erros individuais que são grosseiros. Há um erro grosseiro de Tomás Araújo no primeiro penalti, há um erro grosseiro na reposição de bola de Trubin, há um erro grosseiro ao deixar Eric Garcia cabecear sozinho dentro da área, mas há 2 lances que são no mínimo muito questionáveis. O penalti sobre Lamine Yamal não é penalti, não há qualquer intensidade de carreiras quando põe a mão no ombro sem sequer puxar o extremo espanhol. E o que dizer da última jogada do encontro, meus amigos? Há claramente no mínimo uma falta dentro da área do Barcelona, para já não dizer que eu acho que até poderá haver 2, pois há primeiro uma falta sobre Otamendi e depois falta sobre Leandro Barreiro. A jogada continua e a gol de Rafinha e o árbitro não é chamado a ver os monitores. O árbitro, não, depois de conferenciar com o árbitro que está no VAR, não é chamado num lance capital, na última jogada da partida, já para lá do tempo de compensação, sabendo que poderá dar assim uma vitória que não é nada justa a este Barcelona. Sinceramente, meus amigos, se ali não houve mão negra, não sei quando é que se pode considerar que houve mão negra no futebol. Como eu já disse, não me quero pronunciar sobre arbitragem, a não ser que haja um roubo de igreja. E aquilo que vimos ontem à noite, meus amigos, em pleno Estádio da Luz, foi um autêntico roubo. Enfim, não me quero estar a alongar muito mais sobre a partida, pois mais logo irá sair o vídeo de análise da mesma, onde irei falar não só das peripécias da partida, desta arquitetura arbitral que vimos ontem no Estádio da Luz, mas também dos erros encarnados e do desempenho do nosso treinador, que uma vez mais, na minha opinião, também não esteve à altura. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, um líder forte com impacto imediato. A SAD tem definido o perfil do sucessor de Vítor Bruno. O apelo de André Vilas-Boas exige responsabilidade ao plantel e empenho a 200%. E no scouting, o modus operandi que trouxe Mielchinenko e Vonik. Sinceramente, não sei quem são, mas eles lá terão aqui as suas razões para os pôr na capa. Ainda aqui no futebol internacional, Cristiano Ronaldo chega aos 918 golos. Na Arábia Saudita, o craque português bisa e lidera a lista de melhores marcadores. Já em Guimarães, Alisson Santos compensa a partida de Caio César. E ainda na Liga dos Campeões, hoje temos então o Leipzig Sporting às 17h45. Há um ano estava no sofá. Rui Borges antes da estreia na Liga dos Campeões. De Basto deve continuar no meio campo e temos então a segunda equipa portuguesa a entrar hoje em campo.
naquela que pode ser também a consagração do Sporting e a passagem à próxima fase, ou seja, a fase dos playoffs. Mas agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Banhada do céu ao inferno. Águias ganhavam por 4-2 aos 77 minutos após um hat-trick de Pavlidis que valeu pouco. Bruno Lage diz que há um sentimento de frustração e Carreiras diz que fica pelo resultado. Jogadores pegados no fim, confusão nos balneários. Ficou por assinalar um penalti sobre Leandro Barreiro? Não perca a opinião dos expertos nas páginas internas do jornal O Record. Após este Benfica 4, Barcelona 5. E ao menos aqui a prensa da Cofina não teve a vergonha que teve o jornal do jogo e ao menos pôs aqui a situação arbitral na capa, para já não falar do bom título que dá então como banhada, mas enfim. É assim, meus amigos, não há muito a dizer. Nós ontem estivemos em watch along a observar a partida e fizemos assim também um rescaldo no final e estávamos todos sem palavras. Há muito, muito tempo que eu não via decisões arbitrais deste calibre serem todas contra a mesma equipa numa só partida. Já talvez desde a final que perdemos frente ao Sevilha, onde eu não via tão nefasta exibição arbitral. E aqui não me venham com histórias a dizer que acontece, que são vicissitudes, que o árbitro não ajuizou bem. Hoje em dia há VAR. Naquela altura não havia VAR e até se pode dar de barato que o árbitro tivesse falhado. Mas aquilo que vimos ontem à noite foi uma autêntica vergonha. E agora será uma vergonha por parte do Benfica se não fizer uma exposição à UEFA, pois estas situações têm que ser denunciadas, pois se não forem denunciadas, a arbitragem nunca vai melhorar. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares escreve: Vítor Bruno mostrou que não estava preparado. Na Arábia Saudita, CR7 bisa e chega aos 919 golos. No Al-Khalej 1, Al-Nassr 3. Em que os jornais portugueses a não se porem de acordo quantos golos tem então o capitão da seleção nacional. E ainda aqui no Sporting, Rui Borges vive o sonho e aponta ao play-off. Vamos sair com os 3 pontos. Sobre a estreia na Champions, diz que há um ano e meio ainda via no sofá e hoje vai entrar em campo às 17h45 na casa do Leipzig. Gyökeres diz que está sempre bem e Morita rende de basto no meio campo. Já no Futebol Clube do Porto, tolerância zero para PP. Vilas Boas condena a atitude do brasileiro. E Vítor Bruno, exaltado na despedida, nem cumprimentou o médio. Entretanto, José Tavares pediu portismo e apresentou-se à equipa. Quando tem que ser o treinador do Futebol Clube do Porto a pedir portismo à equipa, assim vemos nós como é que anda então esta Casa do Norte, que é realmente uma casa a arder. Enfim, isto a nós não nos interessa muito. Interessa-nos sim os destaques do nosso Benfica e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Este que vai ser o último destaque dos jornais desportivos. Surreal! A hat-trick de Pavlidis não chegou para segurar o que o Benfica teve na mão. Um hino ao futebol, emoção, golos bizarros e 3 penaltis. Muita polémica, em final de jogo decidido aos 90+6 por Rafinha. Entretanto, Bruno Lage diz: há um erro tremendo do árbitro no último minuto. Leia o veredicto de Duarte Gomes sobre os lances polémicos nas páginas anteriores do jornal A Bola. E agora parece que virou moda não se dizer diretamente na capa o que é que aconteceu e ter então um expert arbitral a dar a sua opinião, só para chamar o leitor a comprar o jornal. Pois ao fim e ao cabo fica assim o leitor naquela: o que é que será que o Sr. Duarte Gomes vai dizer? Vai dizer que foi uma vergonha, como é evidente. Não pode dizer outra coisa. Quem vê os lances arbitrais, por mais clubismo que tenha, não pode dizer que o Benfica não foi prejudicado ontem à noite. Mas volto a repetir, o Benfica também tem culpa no cartório, pois nem tudo foi mão arbitral. É um facto que decide a partida porque é o último lance do jogo, mas do 4-2 ao 5-4 há ali mais 2 golos pelo caminho. É um facto que o outro penalti também é duvidoso, mas o Benfica não pode cometer erros nesta performance europeia. Estamos a falar na competição mais importante de clubes a nível mundial. E o Benfica, que está a dominar o Barcelona e a ganhar por 3-1 ou por 4-2, não se pode deixar empatar e muito menos criar a reviravolta, para além de toda a conjectura arbitral. Ainda aqui na Liga dos Campeões, o Sporting entra em campo e Rui Borges diz que os jogadores estão mais que preparados. Gyökeres de volta ao 11, Tiago Tomás avisa: não subestimem o Leipzig. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, o novo treinador é dossiê secreto tratado com pinças. Pista de Luís Castro não está abandonada, mas a alternativa a Vítor Bruno pode mesmo vir do estrangeiro. Entretanto, temos o Mundial de Handball, um Suécia-Portugal às 5 da tarde. Que continue a aventura.
Já em Inglaterra, Amorim em fúria partiu TV. E na Arábia Saudita, mais 2 na conta de Ronaldo. Então, os destaques do futebol internacional. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque vai para a derrota estrepitosa do nosso Benfica, com mão negra arbitral e com muitos erros à mistura por parte do quadro encarnado. Vai ser uma derrota muito difícil de digerir e que vai ser bastante pesada de analisar nos próximos dias. Nós esta noite, a partir das 9h30, vamos estar em direto no Bola ao Centro, onde faremos o rescaldo dessa mesma partida e a antevisão da partida com o Casa Pia. Vamos ser bastante minuciosos a analisar os erros dos jogadores benfiquistas e do treinador setubalense. E como é evidente, esta, que nem tem nome para chamar, nem consigo considerar esta atuação arbitral do senhor holandês Danny Mekele, que foi realmente muito, muito triste, muito, muito vergonhosa, aquilo que se viu ontem à noite no Estádio da Luz. E assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!